Salão Oval! Pela primeira vez direto da Espanha, e eu acabei de descobrir, Lakita, que eu É, coloquei para começar às 2 da manhã, mas era 1 da manhã. Às 2 da manhã é o jogo do Corinthians, misturei tudo e misturou tudo. perdido no É, fuso acho que horário. esse tópico a gente não precisa falar hoje, né? Ah, é, eu esqueci que só é contra o Palmeiras, né? Nada Você vai demais. no Nem tô. estádio? Não, é no, na Arena no Ah, você Corinthians, e não aí é pode ir no torcida única. estádio. Não, É, que infelizmente saco. ainda os clássicos aqui em São Paulo é torcida única. Não pode ir, que coisa triste. Mas enfim, Triste. daí no outro você vai. É, acho que são dois jogos. Nós temos três jogos, né? Aí é esse lá, na casa de vocês. Aí tem mais um, que é também na casa de vocês. E o próximo, que aí é a volta da Copa do Brasil, que é em casa, que é Isso, é dia isso que eu tô 8. perguntando. Aí você vai. Esse eu vou. Você O vê como a gente ingresso tá começa a sem. vender na sexta. Você vê como a gente tá sem pauta, que a gente nem, tipo, tchum desse assunto. E estamos nesse assunto que é E eu de totalmente. branco Ó, e você de preto, de camiseta é, ó, preta. então, o Corinthians vai ganhar. Mas eu, Estão eu acho que o precisando, Palmeiras. né? O Palmeiras passa, mas o Corinthians podia ganhar, pelo menos ganhar ele. Mas enfim, não É. viemos aqui falar disso. Não. Viemos falar, dar um oi aqui, porque faz um tempo que a gente não fala nada. Estamos produzindo coisas, né? Mas não Sim. em live, por culpa minha, porque eu estou aqui, enfim, e aí é complicado de fazer lives daqui. Então, mas já que foi a primeira vez que deu, vamos fazer. Como é A que não ser foi, que o Laquita? Hangout vira um brunch. Um pouquinho mais Por cedo. aí, por aí. Eu já até pensei já que eu estou aqui, mas bom, enfim, depois eu vou falar de mais coisas. Por enquanto eu estou aqui, de fazer o hangout na hora que a pessoa, o convidado, puder, que daí não vou conseguir fazer no horário normal, então né, faz na hora que o convidado puder. Mas vamos lá para a pauta em si, Laquita. Como é que foi Vamos. você que foi lá no Junior Camp dos Dolphins, segundo ano? Esse ano teve também no Rio, você acabou de me falar que teve na Espanha, se a gente soubesse, tinha ido, Tinha soubesse ido. soubesse com antecedência, mas você que foi a única que foi nos 2 anos, né? Que eu fui no ano passado, mas não foi esse ano. O que teve de mais legal? O que teve a mais? O que você viu lá que você, além dos vídeos que você postou? O que eu fiquei, assim, acho que mais maravilhada foi ver a quantidade de crianças e adolescentes que tinham. E de meninas, principalmente, né? Que você sabe que essa pauta eu sempre levanto. Tinha um número maior de crianças inscritas, em torno mais ou menos de 400 crianças. Eu não vi os números do Rio, mas aqui em São Paulo teve bastante. Dava para ver logo quando você estava de longe no camp, quando eles fazem aquelas filinhas para começar o aquecimento, a quantidade de criança que tinha. Tinha criancinhas de 5, 6 anos, aqueles bem picutinhos mesmo, que veio do Braves também, né? Que eles, inclusive, a galera do Braves cobrou a gente pela segunda vez para ir lá visitá-los. Estou aqui, ó, nós vamos, não vamos, Vitor? Ah, mas sim, mas a gente já visitou, né? Não é um time que a gente não visitou. O Braves a gente Nunca, já nunca visitou. visitamos, já visitamos, mas Sim. estamos sendo convidados a voltar lá, porque provavelmente eles devem ter alguma coisa nova para mostrar, né? E acho que essa foi a principal coisa que mais me impactou quando eu cheguei. A organização, como sempre, impecável. Eu vi mais atividades do que da outra vez. E que mais que eu acho que tinha? Acho que foi isso. Acho que o mais que me impactou mesmo foi o número de crianças inscritas, porque eu acho que isso é. Até que foi o que eu perguntei para o Lucas, né, na entrevista que Na ele deu para o Salão entrevista. Oval, que é isso, de tipo, como repassar isso, porque tinha um pessoal de uma escola lá que foi inscrita. Tipo, beleza, a gente conseguiu entrar em uma escola da Zona Leste, mas como repassar isso para o Brasil inteiro, né? Como implementar isso para o Brasil inteiro? Porque aí eu acho que é muito mais interessante ter mais crianças que não têm tanto acesso assim e furar literalmente a bolha. Não. E acho que assim, até como eu sempre falo que o Salão Oval
para documentar, muito mais do que para ganhar view, porque né, está dentro de uma boa. Documentando aqui, acho que é uma boa maneira né, dos pais, é um caminho cultural de inserir um esporte que tem a ver com a língua inglesa, que no mundo cada vez mais assim vai vir. Já para mim já é, né? Falar inglês é o básico. Todo mundo tem que falar inglês. E não é só para querer morar nos Estados Unidos ou visitar a Disney. É aqui mesmo, eu estou na Espanha. Né? É um país que não fala muito bem inglês, mas todas as vagas pedem inglês, porque tem muito turismo. Então, enfim, para tudo o inglês vai ser muito, muito básico. Então, é uma maneira da criança já ali ludicamente também está dentro de um conceito que tem um vocabulário em inglês. E, né, quem sabe, né? Enfim, Cairo Santos mostrou um caminho aí que você pode chegar na NFL pela escola, pelo high school, pela universidade, né? Então é um primeiro passo que pode ser aí para várias coisas, né? No mínimo, vai ser para a criança estar inserida ludicamente numa atividade que o vocabulário já tem o inglês. Além do vocabulário e da língua, uma situação que me chamou a atenção, na hora que foi começar as atividades de aquecimento, teve uma menininha que olhou para mim e falou assim: "Tia, eu queria muito ir no banheiro". Aí eu tentei olhar assim para procurar alguém, e aí fui saindo com ela do lado do campo, né? Porque aí tinha pessoas responsáveis que levavam as crianças até o banheiro. E aí no meio do caminho ela falou assim: "E na verdade eu tô com ansiedade". Aí eu falei: "Mas você já pratica algum esporte? Você faz alguma coisa? Como que eu posso te ajudar?". Eu falei: "Vamos sentar aqui e a gente conversa um pouquinho até você se acalmar. Se você não quiser voltar, não tem problema". Então eu acho que, assim, para as crianças também começarem a praticar algum esporte, porque, assim, a ansiedade está vindo cada vez mais cedo nas pessoas, nas crianças. Acho que, assim, num passado, óbvio que já deveria existir isso, né, mas não tão aberto igual a gente fala hoje. E me tocou muito isso dessa menina, porque eu era uma criança também que tinha ansiedade, e graças a Deus ao handball e as outras coisas que vieram na minha vida consequentemente, me ajudaram com isso. Então, essa parte de ter atividade física, de ter uma nova modalidade que chame a atenção das crianças dentro das escolas ou dentro de qualquer comunidade que seja, também é bom nesse ponto de cuidar da saúde da criança. Ah, não, eu acho que o esporte, né, em geral, muda a nossa Uhum. mentalidade, atitude, dá mais né, autoconfiança e tal. Para mim mesmo, né, eu comecei jogando com 30 anos. Então, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de entender a cultura americana, assim, me ajudou em vários níveis, assim. Eu acho que eu continuo uma pessoa muito fresca, mas eu, eu me joguei Deu um mais em passo. coisas, enfim, coisas assim que a modalidade força você simplesmente fazer, né? Tipo, tomar decisões rápidas, e, enfim. Esporte é muito, 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 muito bom. Então, e acho que quanto mais cedo, né, isso que você está falando, melhor ainda. E outra coisa que teve de a mais em relação ao ano passado era que tinha os embaixadores lá, o pessoal do Podpah, Sim. o Lucas e a Gabi. Sim, eu acho que a presença da Gabi, deu para perceber também que as criançadas já adoram ela. As que tenham já um certo contato com o flag, deu para ver que toda hora alguma criança chamava ela, pedia para tirar foto. Então a representatividade dela hoje no flag, eu acho que já está assim num patamar que a gente não imaginava. O Lucas, como ele estava como organizador também, né, não só como um dos embaixadores lá, ele que estava traduzindo o que que o head coach falava, porque eu esqueci o nome dele agora. Hum. Mas enfim, tudo que o principal head coach falava, o Lucas traduzia para as crianças. E assim ele ficava andando junto com a galera, que depois eles dividiram em 4 campos, né, aquele campo grandão, eles dividiram em 4 campos para separar as crianças menores, as de 10 a 14 anos, depois de 14 a 17 anos, e ele estava com esse papel de ser tradutor também, além de ser embaixador e organizar o evento. E também uma coisa que o Lucas falou que é sobre ele querer levar isso para o Congresso, né? Que aí eu acho que aí entra na primeira parte do dia que teve da clínica.
que é sobre os coaches brasileiros, ter esse treinamento, ter essa imersão com outras pessoas, porque o intercâmbio sempre é importante, né? Por mais que a gente sabe que a gente tem pessoas aqui no Brasil que são extremamente capacitadas, né? Não precisa ser só americano para entender hoje de futebol americano, né? Tem E gente que investiu nisso, foi para os Estados Unidos, né? Enfim, sim, sim. voltou aí o Xandão que está no América hoje em dia, o Tidos que não está mais, O mas enfim, Xandão também tava lá, foi. ele foi Ele também. estava, olha só. Tava. O Mochila também tava. Tinha uma galera que a gente já conhece do FABR, que foi convidada provavelmente pelo Lucas, né? Que ele falou mesmo que queria uma comissão técnica lá que já tivesse um pouco de conhecimento de como que era o futebol americano e o flag football no Brasil. E a gente tem bastante gente capacitada nisso aqui que acho que dá um grande match nesse primeiro dia, que é com os americanos, eles trazem o que eles podem trazer de um pouco de melhor, e a gente também mostra um pouquinho do que a gente tem aqui. Não, incrível. E ansioso aí para ter de novo o Congresso, né? Que é muito legal começar o ano com esse networking, né? Assim, para gente que não entende muito do que eles estão falando lá, os X and O's, é legal ver todo mundo, legal poder entrevistar todo mundo, legal, enfim, começar o ano com esse app aí, que é o Congresso do Lucas, com esse novo foco que ele falou que vai ser, né, na formação, no flag, que é, a gente não falou do que citou, mas vamos lembrar, esporte olímpico. E acho que eu posso até engatar na próxima pauta aí, que é falar, continuando falando de flag, mas sobre o caminho olímpico, até que você falou com a Cris, né? Entrevistou a Sim, Cris. Ela reafirmou uma coisa que, para mim, já poderia ter aí por parte da IFAP, não sei mais quem, definir qual que é o caminho, né? Como que vão se classificar as seleções para as Olimpíadas. A notícia, assim, esmiuçando, né? É ótimo que o flag é olímpico, mas a notícia ruim é que só tem 6 vagas. Traduzindo, só tem 5 vagas, porque uma vaga é dos Estados Unidos, que é o anfitrião. Aliás, isso é uma boa notícia, porque se os Estados Unidos não fosse anfitrião, já teria a vaga do anfitrião e menos a dos Estados Unidos. menos. Então, ótimo dos Estados Unidos é o anfitrião, porque assim ele já fica com a vaga que já seria dele mesmo. E aí a gente só tem 5 vagas para o resto do mundo inteiro. Não está definido isso. O que a IFAF está fazendo aí que vai acontecer? Já aconteceu o IFAF África, que foi no Cairo em junho, mês passado, né? A Nigéria ganhou masculino e feminino. Tem até uma matéria aqui no Salão lá. Vai ter o IFAF Américas, que eu muito provavelmente vou. Eu preciso agora saber, já perguntei para a IFAF sobre credenciamento de imprensa. Falaram que quando souberem, vamos passar, mas eu vou cobrar de novo, porque, enfim, é 12 de setembro para comprar passagem e tudo mais. Vou falar também com a CBFA para saber onde que eles vão ficar lá no Panamá, porque né, tentar ficar no mesmo hotel ou próximo para poder Acompanhar otimizar aí tudo. as coisas. Enfim, muito provavelmente estarei lá, não é certeza absoluta, mas assim, fiz o orçamento com o Kaká já, não é algo absurdo, né? Se fosse para cá na Europa, bom, se fosse para cá na Europa eu ficava, Você já tá aí. Só pegar um mas, trem. mas assim, a viagem é muito mais cara, né? O Panamá, barato, enfim, é hub aí e tal, enfim, dá para ir. Vamos acompanhar aí o flag então, mas não vale assim vaga, isso não vai definir a vaga para as Olimpíadas. Mas o que eu acho, e aí vai ter o Europa também, que vai ser dia 24 a 27 em Paris. Esse eu acho que eu vou, porque aí sim eu vou estar no Brasil e tem que comprar passagem para Paris, que é muito caro. Eu vou decidir se eu quero gastar esse dinheiro. Mas, enfim, o que é triste é que assim, isso indica as subdivisões que eu acho que a IFAF vai fazer para definir as vagas das Olimpíadas. Uma já é do anfitrião, a outra é IFAF Américas. Né? Se fosse IFAF
Américas e América do Sul, se fosse só a América do Sul, acho que a gente, acho não, a gente tinha a Certeza obrigação absoluta. de ir para a Olimpíada, né? Mas eu acho que eles vão dividir por Américas, até porque se for Estados Unidos mais a Américas, que não é a América do Sul, e mais a América do Sul, seriam metade das vagas da Olimpíada para as Américas. Eu acho que não vai acontecer, Não vai acontecer né? isso. Não vai acontecer isso. Então, acho que vai ser o anfitrião, Américas, Europa, África, Ásia, e aí eu não sei se vão dar uma para a Oceania ou se vão dar duas para a Europa. Eu acho que vão dar duas para a Europa. Vai ser Ásia Esperamos e que Oceania, não. então, e Ah. duas para a Europa. Mas, enfim, não sabemos, não, acho que só o ano que vem a gente vai saber como Na classifica. entrevista, a Cris falou que até mesmo antes desse passo de Olimpíadas, nós teríamos mais, talvez, nós teríamos mais alguma coisa de flag football aqui ainda no Brasil. Então, assim que a gente souber de alguma coisa, a gente passa para todo mundo também. E assim, tá sempre movimentando esse mercado, agora, vamos chamar de mercado, né? Aqui, Sim. a gente tá vendo muito mais coisas do que antes. Não, o flag vai puxar tudo aí por ser um esporte olímpico, né? Assim, eu não sei de nada, né, da novidade, mas eu acho que é um novo sul-americano e acho que o Brasil tem que fomentar essa coisa de sul-americano, enfim, para permanecer em evidência, para poder tentar pleitear aí uma vaga para a América do Sul. Eu acho que é inteligente fazer mais um sul-americano que seja no Brasil, por ter a sua estrutura, enfim, tudo mais, para a gente manter esse lobby aí que é muito importante, né? Acho que assim, marketing, lobby é muito importante mesmo para tudo na vida. Acho que do cenário de flag é isso, né? A gente vai continuar acompanhando as Uhum. coisas aí muito de perto e passando para vocês as novidades. Eu pedi mais coisas para a EFAF, não fui atendido ainda, mas Ainda. enfim, se eu conseguir alguma coisa, eu passo para vocês quando for tudo oficial. O que mais que eu ia falar? Ia falar do Full Pads aqui, que eu tô, já que eu estou aqui, eu fui acompanhar, né? O de Sim, eu Madrid. vi. Eu na França, enquanto eu estive na França, eles estavam jogando fora de Paris, né? O Paris Musketeers. Senão eu teria ido também. Mas assim, o que eu vi, né, do primeiro jogo que eu fui, que foi no dia seguinte que eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 31. E eu, no dia primeiro já estava, 31 de maio, no dia primeiro de junho, eu já estava no jogo aqui, que foi o que eu entrevistei o Otávio, que joga no time da Suíça. Né? O que eu via, né, um estádio muito bom assim para a modalidade, que não é tão grande, né, mas que recebe um público legal. Eles têm aquele problema que no Brasil tem aqui, a filmagem sempre filma o lado que está vazio e o lado que tá cheio não fica na filmagem, né? Às vezes tem os takes, mas enfim, também tem esse problema, mas o público, o mínimo de público aqui que eles divulgaram agora no último jogo, os 6 jogos, foram 2.100 pessoas, o mínimo. Nossa, E o máximo foi justo o último jogo que eu fui, que foi 3.000. pagantes? Não sei se todo mundo é pagante, mas o pessoal paga. E, se não me engano, eu acho que são 10 euros, e dá o quê? 65 reais, 70 reais. Então, não é. É um ingresso meio que de cinema, assim. Né? Que tem sessão que é mais barata. Teve um filme que eu assisti de 8, mas ó, eu assisti o Quarteto Fantástico, não sei se era porque é lançamento, foi 13 euros. Deu uma facada. Assim. Então, eles arrecadam realmente, e tem, né, uma área de fast food bem legal, é uma infraestrutura bem legal, e assim, o que eu acho que ajuda também é que é no meio da cidade, né? Uhum. Não é num lugar longe, mesmo tendo, agora o último jogo que eu fui ter uma linha que está em reforma, tem outras linhas, agora Madrid é das principais, melhores cidades do mundo em termos de conectividade de metrô, e olha que eu nem sei usar os ônibus direito, que são muito bons também, mas enfim, eu só uso o metrô que é mais fácil, eu não sei usar ônibus. Né?
não moro aqui. Quando você foi entrevistar os jogadores, você estava ali com o mascote, você falou que era do Brasil, qual que foi a reação deles? Não, então, acho que da primeira vez foi mais assim, nossa, mas você veio aqui só por isso? Então, não, estou aqui e aí, por estar aqui, eu estou aqui. Agora, na segunda vez, as pessoas já lembraram de mim e tal. Deu um problema na entrada lá, e tipo, o portão que tinha que entrar estava fechado, enfim. Aí eu fui entrar por outro, o menino falou assim, era um menino que não me conhecia, e aí ele viu o salão oval e tal, e falou assim, você é do Brasil, começou a falar em português. Ele falou assim, não, eu adoro a música brasileira. Gente, é impressionante como você sai na rua, tanto aqui em Paris, o único país, por exemplo, óbvio, né, tem bastante camisa da Espanha, em Paris tem bastante camisa da França. O único país que tem gente usando cores, camisetas, havaianas, é o Brasil. Igual aqui em Madrid, havia uma coisa super específica, não era nem Brasil, era uma camiseta verde e amarela, numa loja aquela Pull and Bear. Você conhece a marca aqui? É uma marca famosa aqui. É tipo uma C&A aqui. Ah, tá. E estava escrito assim, I love Bahia. Não era nem Brasil, era bem específico. I love Bahia. Mas em março, quando eu fui para o Rio, eu Hum. passei meu aniversário lá no Carnaval, lembra? Naquela época, em março, já estava se surgindo um hype das cores do Brasil, porque se eu não me engano, acho que a Hailey Bieber e algumas outras famosas começaram a usar uma blusinha verde e amarela escrito Brasil, e aí começou a entrar nesse hype e tinha a grande maioria das pessoas de fora do Brasil que estavam no Rio de Janeiro ou estava com a camiseta da seleção, ou estava com biquíni, ou com a canga. Pareceu muito mais brasileiros, tipo, de patriotismo, né, do que a gente. E quando vai lá no Saara, tinha muita coisa para vender do Brasil, muita coisa. Não sei se é porque o Rio de Janeiro também que é o que costuma ser um pouco mais Não, turístico do que São Paulo, e mas não é era nem muito questão de nítido na turístico, praia. é questão tudo que as pessoas pensam do Brasil aqui na Espanha tudo que eles pensam do Brasil é o Rio de Janeiro, não é. Uhum, O que eu vejo, a primeira vez que eu vim aqui faz 20 anos, o que eu vejo que mudou é que as pessoas sabem que São Paulo existe. uhum. Há 20 anos as pessoas não sabiam que São Paulo existia. Não era algo assim, você fala, E agora tá até o sou I de Love São Paulo. Bahia, né? Tem até um Elavo Bahia. Não é assim, eu falava, sou de São Paulo, as pessoas falavam, isso é aonde, né? Agora não, as pessoas Entendi. sabem que é uma cidade gigantesca, elas sabem. Mas assim, tudo que elas sabem de cultura é Rio. E aí, você estava falando aqui que as pessoas falaram do Brasil, né? Então, a primeira vez perguntaram, tal, isso, aquilo. Agora, a segunda já lembraram de mim. E o mascote, eu não sei porque ele veio sentar do meu lado. Não sei. Foi Foi. engraçado que ele estava numa posição, assim, lá, fazendo o que eu tinha que fazer, lá na beira do campo. E eu tentei tirar uma foto dele, não consegui, porque até né, o celular, ligar, ele saiu da posição que eu falei, putz, não consegui tirar a foto. Aí do nada eu estava escrevendo nesse bloquinho, e aqui tá até o que eu escrevi do jogo mesmo. Aí do nada bateu assim no meu ombro. Eu falei, o que foi? Daí ele tava aqui, daí fez, e sentou do meu lado. Aí foi Ficou perfeito, muito foi boa aquela foto. a melhor foto Ficou muito que eu podia boa. ter tirado. E assim, é bem uma coisa mais profissional. O que tem o lado, você falou da coletiva, né, na entrevista. O que tem o lado bom e ruim. É assim, só tem que, as entrevistas são só ali no backdrop, e você só pode entrevistar as pessoas que são designadas para serem entrevistadas. Se você E quiser é falar com um igual, jogador específico, você não pode. exatamente, o que é meio que acontece nos jogos aí, né? Tem Uhum. jogos que tem a tal da zona mista lá que passam, mas às vezes se o jogador não passa, acabou, você não vai falar com ele e pronto. Uhum. A primeira vez que eu vim aqui, eu dei uma cara de pau total para entrevistar o Otávio, porque o Otávio não estava designado para falar, né? Porque quem fala é técnico, quarterback, quem faz ponto, running back ou wide receiver. Né? O linha nunca vai falar. E aí eu simplesmente puxei o Otávio, quando comecei a entrevistar, daí falaram, não pode.
Aí eu desliguei, daí eu falei assim, gente, ele é brasileiro, eu sou do Brasil, né, não tem, vai ter outra chance, nunca mais, não sei o que e tal. Daí ele falaram assim, vou ver como é que pode ser. Aí, como não estava muito movimentado, deixaram fazer entrevista com o Otávio. Mas assim, isso é porque é na Espanha, tá? Se fosse na França, na Alemanha, na Holanda, não ia rolar. Tipo, tá fora do caderninho, não rola. Não rola, é assim. Dá para perceber nitidamente que aqui na Europa tem uma divisão também de quem é latino e quem não é. Apesar dos franceses, teoricamente, serem latinos, eles são muito mais. Na Porque eu estou falando deles. de. Eles são muito mais do norte da Europa. É certo que eu só sei de Paris, não conheço o resto da França. Mas, assim, aqui na Espanha, a Espanha é o mais parecido com o Brasil que existe aqui na Europa, é a Espanha. Você dá uma conversa, com aquele sorriso, aquela fala que é do Brasil, as coisas acontecem. Mas é muito mais profissional, digamos, do que aí no Brasil, voltando ao futebol americano. Né? O que eu percebi no primeiro jogo, e eu até falei no grupo que tem aí da meu Deus, European League Trabalhei. of Football. Tá? Eu não sei o que está me dando dificuldade de falar. Eu falei, gente, né, principalmente o time que o Otávio estava. Assim, eu vi muitos erros técnicos, óbvio que o jogo nível é mais alto do que no Brasil, mas eu acho que os times do Brasil, os principais, jogariam aqui e não fariam feio. Tranquilamente. Não fariam feio. Não estou falando que iam ganhar, mas não iam fazer feio. Igual os times O que, brasileiros no Mundial. Não fizeram feio, mas não ganharam. exatamente, foi uma boa analogia. Até porque quando eu falei isso no primeiro jogo, ainda não tinha acontecido o Mundial. Mas se tivesse acontecido Aham. o Mundial, eu teria feito. É isso mesmo. O que tem mais aqui é a infraestrutura e tal. Mas o que aconteceu entre o primeiro jogo e o segundo que eu vim aqui? Nitidamente, o time do Otávio dava para ver as dificuldades que estava tendo ali, né? E teve uma insurreição aqui na Europa, que metade dos times, principalmente esses mais ricos e mais bem estruturados, e o Madrid Bravo está incluído, fizeram uma insurreição e lançaram, falando, o ano que vem a gente não está mais aqui, e vão lançar IFA, né? E nisso, o presidente, CEO, enfim, da ELF renunciou, que é um cara alemão. Ele renunciou e falou: o meu último ato como, né, CEO aqui da ELF vai ser a final, né? Vai ser terminar a temporada, a final em Stuttgart, dia 7 de setembro, e tô fora. E aí eu não consegui apurar aqui que, né, enfim, não tinha ninguém para falar, ninguém queria falar, até porque se o cara já saiu, ninguém queria jogar mais gasolina em cima Nas da situação. coisas. O que eu acho que vai acabar acontecendo é os times que fizeram essa insurreição falando, né, que precisa ter mais estabilidade, precisa ter recursos financeiros para, né, essa coisa, aqui, óbvio, é muito num grau menor que o Brasil, mas ainda os jogadores pagam, os jogadores não recebem, não há um nível muito diferente nesse sentido. Eu acho que eles vão acabar assumindo a estrutura que já tem e vão surgir esse novo campeonato que eles propuseram, porque se o cara vai sair, então é só ficar com o mesmo e eles administrando. O que eu acho que pode acontecer é ter menos times, né? Realmente ter um corte ali e falar, se o seu time não tem condição de participar, ele não vai participar. E aí tem menos times, só que dentro de uma estrutura mais bem organizada. E o que acontece também muito aqui é que é muito mais fácil ter uns jogadores que realmente atuaram na NFL jogando aqui. Né? O quarterback do Bravos, não que ele tenha jogado na NFL, mas ele fez parte do quadro ali dos times durante 3 anos. Então, ele tem experiência na NFL. Ele ficou 2 anos no Miami Dolphins. Então acho que chama mais atenção, também chama mais atenção, né? O jogador saída dos Estados Unidos não deu certo na NFL, ele vem jogar na Europa. Né? Então, tem uma chance maior aí de ter.
esse primeiro escalão de quem não jogou nos Estados Unidos jogando aqui. Aí a questão dos jogadores é similar aqui também, de tipo, eles pagam os equipamentos, tem essa dificuldade a mais, ou o time já é mais estruturado nessa questão, assim? Não, isso realmente de equipamento, camiseta, enfim, isso é tudo muito certinho. Isso é, assim, eles têm até a camiseta reserva, na mão ali, se rasga, se, enfim, é tudo muito bem desenhado. Eu até Eu acho que ganhei até isso aqui, facilita. eu achei bem legal. Eles falaram, não, fica com isso, que daí no próximo jogo você já entra direto. Enfim, Ai, que já tem o é, cartão isso é de bom. imprensa. É cartão, cartão mesmo, né? Então. Isso Então, facilita para manter um time, né? Já que a pessoa ela não tem que ter sim, tantos gastos. não. Mas aí entra isso, né? O time do Madrid está entre os bem estruturados. Aí não são todos que são assim. Então, não é igual o time do Otávio, o técnico saiu no meio, enfim, a coisa ali degringolou. Isso foi o time que eu acompanhei mais, mas são metade dos times que fundaram essa nova iniciativa e os outros não. São justamente os que não têm a condição de se manter, digamos. Mas é complicado, né? Assim, o que os jogadores podem não gastar, mas entre aspas, né? Eles não vão gastar com equipamento, viagem e tal, mas eles não ganham nada também, né? Os que não são os imports. Então, no fim, ele é óbvio que ele vai gastar, porque ele vai gastar com a comida dele, ele vai gastar alguma coisa. Um hobby caro é um pouco menos caro do que, por exemplo, quando que é a situação ainda de hoje, né? Que quando eu jogava. E, e o Corinthians ainda era diferente, né? Que pagava as passagens, ônibus e tudo. Então é complicado. Eu acho que esse é admirável como o futebol americano continua crescendo, porque realmente é na paixão das pessoas. E aí, não só na América do Sul, como aqui também. Né? São níveis diferentes, mas aqui também. Então, é um amador um pouco mais chique, digamos. E o que é bom aqui, por exemplo, que não chove, né? E realmente tem uma temporada igual nos Estados Unidos. Ninguém joga, tipo, no Brasil joga-se, não joga do Natal até o Carnaval. Depois, todo ano tem jogo. Né? E também não é muito recomendável. Já teve gente falando aqui né, da área da saúde falando que não seria o certo de se fazer. Acho que o último que veio foi não vou lembrar o nome dele, mas o cara do Galo, e no ano que o Galo estava jogando os dois nacionais. E ele falou, não, o certo era não jogar os dois nacionais. Ele É estava o no Galo. certo. Ele falou, o certo é não jogar os dois nacionais. Mas é isso. Então, enfim, a gente só tem que agradecer a loucura de todo mundo, nós incluídos, de Sim. continuar fazendo isso, independente de qualquer coisa. Ó, a gente já está passando do que eu falei. Eu falei que é só entre 20 minutos e meia hora, e olha que A nem gente veio sempre aqui. passa. A gente sempre passa. Eu só vou falar da Superliga, que Uhum. obviamente, né, vamos falar mais da Europa do que... No fim vai falar mais da Europa do que do Brasil. Mas vamos falar da Superliga por quê? Uma coisa super legal que o César sempre faz, e assim, eu acho que é vital essa página aqui. Porque assim, como entender onde você. Porque no Instagram não dá para entrar, não vai ter uma Não. página no Instagram que vai ter tudo. Né? Não tem como. Então tá aqui no Salão Oval a página que tem tudo, tudo, tudo. Você tá vendo aí? Eu compartilhei. Sim, sim. Dá para ver. Tudo, tudo, tudo da Superliga. Que é três divisões e a feminina, né? Tá aqui a feminina em cima, ainda o César colocou as mulheres primeiro, e as três divisões. E aí, lá para baixo, tem os jogos, o calendário todo. Já teve super jogos aí, como o
Croco e o Rex, foi 35-29, tem matéria. Esse Santa jogo Maria foi Soldiers incrível. depois. Tubarão Cerrado contra Cuiabá Arsenal. Enfim, e esse final de semana tem Recife Mariners e Fortaleza Tritões. Também tem Tritões. É engraçado que agora o Fortaleza Tritões ficou mais famoso que o Tritões do Espírito Santo. Diante é. Então, mas tem o Tritões Raiz contra o Vasco Almirante, o Locomotiva FA contra o Imperadores, Galo FA contra o Spartans, um jogaço esse. O Moura Lacerda, lá de Ribeirão contra o Vipers, também outro jogaço. Ocelotes e Corinthians Steamrollers, Cruzeiro e Rhinos. Aí aqui ainda é D1, né? Sabres e Espectros, Cavalaria e Wolves. Gente, esse final de semana as pessoas vão morrer de jogar futebol americano. Vamos ter overdose. Cavalaria 2 de julho com a Caruaru Wolves, Cavaliers, que era o antigo HP, e Croco, Rex e Brown Spiders. Nossa, gente, quantos jogos vão ser? As pessoas não tem como acompanhar tudo isso. Ponta Grossa Phantoms e Londrina Bristolbacks, Vipers e Vikings, Brasília Wizards, aqui já é D2, né? Brasília Wizards e Goianos FA, e não, ainda tem mais. São Francisco Beltrão, Redfit e Erechim Coroados, que é da D3, o único jogo da D3, e pela feminina Brasília Pilots e Curitiba Fênix. Então tem zilhões de jogo da D1 no final de semana. Nessa hora a gente incrível. queria ser onipresente mesmo, como sempre somos, e estar em todos os lugares. Não, nem na época do que a gente era muito doido, Laquita, não ia dar. Esse final de semana não ia dar. Não, aí não ia dar mesmo. Ia ter que sortear no E, papelzinho. sem chance. Mas como eu E só que a tô com o gente. feminino, eu ia ficar em um. É verdade. Mas que a gente fazia prévia de todos os jogos, pós de todos os jogos, não ia dar, não tem como. Tem que Não, contratar não. freelancers e não tem esse dinheiro. E aqui embaixo ainda, rolando, não, Super Scroll, tem a classificação de tudo. Então, assim, essa página é a página, inclusive, lá que a gente precisa colocar lá no Instagram em destaque, né? Para todo mundo acessar. Acompanhar. Eu lembro uma vez que alguém, eu não me recordo quem falou isso pra gente, mas falou que o Salão Oval nunca poderia deixar de existir, porque era o acervo de todas as informações que essa pessoa precisava para buscar as informações que ela queria quando ela estava fazendo ali as anotações dela sobre os jogos, que ela precisava estudar, tal, tudo. Ela sempre buscava no Salão Oval, porque ela sempre tinha alguma coisa, inclusive essa tabela. Não é, enfim, gente, é vital realmente. Acho que o nosso intuito desde o começo foi esse. Óbvio que a gente queria que ganhasse uma outra dimensão. Não sei se iria ganhar outra dimensão, mas veio a pandemia, acho que deu uma priorizada nas nossas mentes do que realmente é importante, mas a gente continua aqui, no mínimo, registrando tudo o que acontece, né? E dando, acho que a gente nunca, mesmo na época da loucura total, a gente nunca deu tanto foco no flag como a gente está dando agora, né? Então, vamos continuar aí registrando sempre que for mais importante. E registrando aqui o nosso único comentário da live, o Danilo Batista falou: teletransporte e vira tempo um dia vão existir. Eu espero. O teletransporte eu sempre penso quando eu estou cansado. Nossa, não só no Certeza que eu futebol estaria no americano. Nordeste, no Norte e Nordeste agora, porque eu não quero esse frio aqui em São Paulo, não. Não aguento mais. Nossa, eu não posso falar nada disso porque eu estou morrendo de calor aqui. Está muito quente. E Mas eu você acho que que ama o calor. eu amo o calor. Eu acho que o pior já passou. Acho que em junho foi muito pior. E foi ótimo que eu fui para Paris também, porque lá não é tão quente igual aqui. Aqui é meio Cuiabá. Aqui em Madrid é meio Cuiabá. É um negócio. E assim, não venta lá aqui. E não é igual lá em São Paulo, por exemplo. Se faz 35 graus, vai chover à tarde. No fim do dia vai chover, vai ter um Sim. vento. Não, aqui fica 7 dias de 21 a 39 e não venta, não chove, não acontece nada. Amei. Gostei. Não, gostou, aqui não tem praia, tá? Então, Ah, não. não, se fosse na praia, na beira da piscina, podia ser legal, mas não Tudo tem. bem.
Por isso que eu falei que é meio Cuiabá aqui em Madrid. Muito... Mas enfim, aí tem as estações do ano mesmo. Em setembro já o calor já foi embora. E depois começa a ficar friozinho. E até às vezes neva aqui em janeiro e fevereiro. Mas enfim, vamos encerrar por aqui. Acho que o Munden não vem. Mas o recado aí, para ficar para todo mundo, é quem quer saber da Fique de olho no Superliga. salão. Hã? Fique de Não olho no entendi. salão Val. Isso, é isso. Para saber mais da Superliga, de tudo, é o site, né? Eu sei que o Instagram virou o que o Facebook era, né? Eu lembro que teve Isso. uma pesquisa em 2015 ou 14, Laquita, que era assim, tinha muita gente no mundo, não era no Brasil só, que achava que o Facebook era a internet. 55% das pessoas que responderam Que isso usavam. achavam que o Facebook era a internet. Assim, não sabia fazer as coisas fora daquilo. Eu acho que, óbvio, não sabe, não acontece isso agora, mas muita gente só vê o Instagram. O Instagram é a fonte, porque eu vejo muita, assim, em posts de notícias no Instagram. Mas cadê a notícia de um outro assunto? Gente, ali um post é para cada assunto e é um pedaço da notícia, né? O todo vai estar no site. Então é isso. Onde você vai acessar a informação inteira? Num site. E o site de VFBR que tem é o Salão Oval. Enfim, daí você não vai saber só dessa Superliga. Tem o histórico de todos os campeonatos nacionais desde lá de 2009. Quer saber a história da seleção brasileira de flag, da feminina e masculina? Tem a Tem. página do Brasil Onças Flag. É só navegar aí e você vai encontrar. E, às vezes, tipo, entrevista com sei lá quem. Joga aqui no YouTube e vai ter um Hangout. São 12 anos de Hangout. 12 temporadas de Hangout. Não sei se são 12 anos, não. São 12 temporadas de Hangout. Entrevistando gente. Então, tem informação. Eu sei que as pessoas acessam porque no YouTube Studios, hoje mesmo, tinha entrevista de 2017, alguém viu. Não sei quem viu. Tá, ou a própria pessoa, não sei, mas É, sempre pode acessam ser. coisas, enfim. E o que eu fiz para a gente não nem dar um dinheiro assim, mas enfim, qualquer dinheiro ajuda. Eu coloquei todos os compactos para os membros. Então, quem quer assistir os compactos de 2000 e acho que de 2015 para cá tem os jogos mais importantes aí, vários jogos. Aí é só para os membros. Quem quiser virar membro é R$ 1,99. Só R$ 1,99. E assim, um mês, se você quer assistir todos os. Você paga R$ 1,99 no mês e assiste tudo que tem de histórico aí do FABR em compactos aqui no Salão. Então é isso. Para quem ia falar só 20 minutos, falamos 45 aqui. Isso porque só está nós dois, né? Imagina se tá todo mundo. Imagina se tem mais gente, imagina se tem, né, algum convidado, enfim, para a gente ficar perguntando, sabendo histórias. Eu quero falar com a Gabi. Eu não sei se você tem o WhatsApp dela. Eu, por um acaso, não tenho o WhatsApp dela. Mas Posso pegar aqui. a gente tem que ir atrás do WhatsApp da Gabi. Se bem que ela já me respondeu no Instagram também. Mas vamos atrás do WhatsApp da Gabi. Vamos falar com ela que ela é super merecedora de contar a sua história aqui para deixar registrado também. Então é isso, Sim. Laquita. Brigadão demais. Vamos agora para o nosso segundo amor, Sim, para não dizer primeiro, porque é que o primeiro acho que é mais que a gente faz com amor, né? O outro a gente deixou ali meio adormecido por todas as situações que acontecem no eu acho futebol. que o outro a gente foi induzido meio que Sim, culturalmente por osmose. E esse daqui não, a gente procurou e se apaixonou pelo FBR. Né? e eu ainda tenho aquele pezinho ainda, que é o que eu sempre falo, de que o FBR salvou a minha vida e continua salvando, que até que foi o que você falou no ano passado, quando a gente foi justamente do que a gente veio falar aqui na clínica dos Dolphins, quando a gente sai com aquela energia gostosa de tipo,
como é bom fazer isso, né? Como é bom pertencer a esse mundo, como é bom pertencer a essa É, comunidade, ajudar da forma que a gente consegue ajudar, ver as pessoas que, os nossos amigos crescendo, que nem o Lucas, a Cris, ver as pessoas crescendo na profissão também, que são a profissão delas. Isso é gratificante de alguma forma para a gente também. não, eu acho que é isso. A gente, é o pertencimento a uma comunidade. E é o que eu falo. Eu não ia conhecer o Brasil se não fosse pelo FBR. Eu falei isso E, hoje, eu falei, jamais eu ia saber que Timbó existia se não fosse o Timbó X. Jamais. exatamente, não, nunca, nunca. E, né, todas as pessoas maravilhosas que tem lá. E isso, quando é que eu ia ser amigo do Lucas Davi? Ou do Renner lá de Exato. Manaus? Nunca, nunca, sem nenhuma chance. Nenhuma chance. Realmente é uma comunidade nacional e que dá a gente até, né, oportunidades de internacionais, que o salão, eu mostrei, me cadastrei, me credenciei, mostrando o nosso trabalho no Salão Oval, e aceitaram na hora e eu pude ir nos jogos aqui da Europa. Então, enfim. Agora É, chega de Europa e volta pro Brasil, né, Fi? então, já me credenciei no jogo da NFL. Eu coloquei. Tinha uma última pergunta lá assim: se você esteve no jogo do ano passado, coloque os links que você esteve, né? Aí eu juntei Uhum. todos os links, dei um scroll assim, né? Juntei os links do site, do YouTube, do Instagram e, óbvio, o primeiro link que eu coloquei foi o da matéria da CBS. Falei assim, fomos colocados pela CBS como especialistas no futebol americano no Brasil. Eu acho que eles deviam Ah, aprovar a gente de novo, né? Eu acho, se pá, eu acho. talvez. E Sim, porque tinha a esse gente precisa diferente. do seu vídeo no hotel também, porque foi um vídeo que viralizou, você no hotel, recebendo os jogadores, que ele atravessou a rua, falou com uma galera lá. Foi um Foi. vídeo que viralizou muito. Então, essa coisa de ser entrão e conseguir as coisas faz parte. E o que eu ia falar, meu Deus? Né, diferente do ano passado, tinha espaço para pedir mais credencial. Eu pedi mais credencial. O pessoal falou, espero que sim, que daí vai todo Esperamos que mundo sim. completar Mas, o trabalho. mesmo se não for todo mundo, tem outros eventos em São Paulo que a gente vai mostrar para todo mundo. Infelizmente, foi até uma coisa que eu falei, que eu perguntei para o Lucas, né, sobre a Hum. centralização das coisas que acontecem só em São Paulo. Óbvio que a gente gostaria que acontecesse no Brasil todo, para outras pessoas que não têm oportunidade de vir até São Paulo, ter na sua cidade também, né? Mas aqui, na semana mesmo, já acontece várias coisas. Ano passado, eu fui no dia, não, um dia antes, eu fui num evento que teve, que eles estavam falando sobre. Eram três jogadores, né, da NFL, que tinha aqui conversando com o pessoal do consulado e um grupo de jornalistas. E aí depois eu até fui lá pro estádio do Corinthians pro treino, porque você estava em outro treino, aí não tinha como você ser onipresente e estar nos dois treinos ao mesmo Sim. tempo. E aí tem como é que chama aquele evento que é tailgate? Também tem tailgate antes do jogo. Tem NFL Run, que vai acontecer no Parque Vila Lobos de novo. Então, assim, vai acontecer É, bastante coisa aqui e a gente o vai antes do acompanhar jogo tudo e e até mostrar. depois do jogo. A gente vai Então, todos mostrar tudo, não só o os, jogo, né? os links que eu coloquei foram isso também, né? Coisa que a gente acompanhou adiante. Esse do hotel, de tudo, né? Então a gente realmente foi uma cobertura muito legal. Até porque a gente também tinha pessoas, né? A gente conseguiu ali ter uma rede maiorzinha de gente que participou da organização, mandava fotos e tal. E, Ah, é, lembrei. então, então, também, né, a gente fez um trabalho jornalístico, né? Olha só, foi, né, com fontes que a gente não pode revelar Jamais. jamais. Então, é isso. Então, Bora? brigadão, Laquita. O papo foi Nada. melhor do que eu imaginei e de tempo, então, passou. Passou. Ficou um hangout do tamanho normal. Normal, normal, normal. Te espero aqui, Então, meu amigo.
Tá bom. Eu acho que tudo tem 95% de chance de até dia 25 de agosto eu estar aí no Brasil e aí para acompanhar tudo isso que você estava falando. Tem muita coisa antes, enfim, para a gente fazer e até tentar acompanhar um jogo da Superliga também antes, né? O jogo da NFL no último final de semana de agosto. Vou tentar ir em algum jogo para retomar o ritmo aí do FABR mesmo. Então é isso, chega de falar, senão a gente vai estar falando até o começo do jogo. Valeu, Laquita. Beijo. Tchau, Beijãozaço. tchau, Tchau, tchau. gente. Terminar a tradução. Terminar.